Mais uma das funções incríveis que a gente tem dentro da janelinha de tracker aqui do Adobe After Effects é a função de estabilização. Não é a função de Warp Stabilizer, tá? Daqui a pouco a gente vai falar dela, no caso na próxima aula. Quero mostrar para vocês como estabilizar um arquivo, um vídeo, né, que você gravou aí, ficou um pouco tremido, com movimentos de câmera que você não desejava. Como fazer isso, como remover esses movimentos usando um ponto de tracking. Então, vamos analisar o videozinho que eu tenho de exemplo, que no caso é esse daqui, ó. Você pode ver, esse aqui foi um takezinho que a gente fez handheld, né, câmera na mão. A câmera se mexe um pouco, beleza, só que a gente não queria que a câmera se mexesse nesse caso aqui. A gente preferiria ter feito no tripé, por exemplo. É uma coisa, sei lá, por exemplo, o cliente pode ter pedido, ele não gostou desse movimento de câmera e tal, e a gente precisa corrigir. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro nós temos que observar a nossa cena e ver quais objetos aqui deveriam estar fixos na cena. Por exemplo, o nosso ator se mexe, a câmera na mão dele se mexe. Então, a gente não poderia usar eles como referência para a estabilização. O que não se mexe aqui na nossa cena? Essas almofadas aqui atrás, essa outra aqui na esquerda, o sofá, a parede, né, a tomada aqui atrás. Esses objetos não se mexem. Então, eles podem ser boas referências para a gente fazer a estabilização do nosso vídeo. Vamos lá, vamos pensar, por exemplo, na parede. A parede é a coisa que mais está estática no vídeo todo, né? Porque paredes não se mexem. Uma parede numa casa não sai andando, assim, né? Só que, como vocês podem ver, a parede ela não tem contraste, porque é uma parede branca. A única coisa que tem contraste nela é essa tomada aqui, mas ela não aparece no vídeo inteiro. Então vamos olhar para outra coisa, vamos olhar para o sofá. O sofá tem poucos pontos de contraste, apenas aqui, ó, nessa região. Eu acho que não seria tão interessante. Eu particularmente vi um pontinho de muito contraste aqui no meio da nossa cena. Vamos ver se alguém conseguiu enxergar. Eu tô falando deste pontinho bem aqui, ó, onde eu tô com o meu cursor. Vou até dar um pouquinho de zoom. Esse pontinho verde aqui, ó, da flor, vocês estão vendo, ó, a almofada é branca, aqui é vermelho e tem um pontinho verde aqui. Na minha opinião, esse é o ponto perfeito para a gente fazer esse tracking. Vamos tentar? Então, o que você vai fazer? Você seleciona aqui a sua camada, clica em Stabilize Motion, o After vai te entregar um tracking point aqui e você vai fazer o seguinte. Você vai posicionar ele daquela forma como você já está acostumado, né? Você já viu nas outras aulas. Vamos colocar ele bem aqui, ó, no nosso pontinho verde e aumentar um pouquinho a área de pesquisa do nosso After Effects. Vou vir aqui nas opções para ver o que ele está usando para fazer o tracking. No caso, é o Luminance. Lembra que eu expliquei? Então, o Luminance é através do contraste, e é isso que a gente quer. Então, Luminance nesse caso. Se você precisar, por exemplo, fazer um tracking através do RGB, né, que é a cor, você poderia usar também, através da saturação também vale. Enfim, você tem que saber para que serve cada um desses aqui, né? Saber que o RGB é para cor e saturação é para intensidade de cor e luminância é para contraste. Sabendo disso, você vai conseguir escolher sempre qual que é a melhor forma de você fazer o seu tracking, ok? Eu já tinha feito o tracking antes aqui para testar, eu vou até apagar ele para não interferir. Mas a gente tem aqui, ó, o nosso Tracker 2, que é esse carinha aqui. E aí, o Track Type aqui tem que estar em Stabilize, não se esqueça, ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou realizar o nosso Motion Tracking. Analyze Forward. E aí, ele vai analisando ali, ó. E olha que legal, tá entregando um resultado bem bacana pra gente até o momento. Vamos aguardar até o final. Tá aí, o tracking tá acabando ali, ó, não deu nenhum problema, olha só que mágico. Consegui escolher bem o ponto de tracking ali, então não tivemos problemas. Tá aí, ó, tracking pronto, e olha que legal, pontinho seguindo ali, beleza. Agora o que a gente vai fazer? Quando a gente está fazendo esse tracking para estabilizar um arquivo, a gente tem que adicionar aqui o target, o alvo. A gente tem que definir esse alvo como se fosse a mesma camada onde a gente está fazendo o tracking. Então, nesse caso, o alvo é a própria estabilização aqui, o próprio videozinho que a gente está aplicando, ok? Não é objeto nulo, nada disso. Feito isso, você vai clicar em Apply. Aqui, X and Y sempre, dá um OK. E olha só o que vai acontecer com o nosso vídeo aqui, quando a gente der um play nele, aqui dentro da nossa composição principal. Vocês estão vendo que tá estático, só que as bordas dele aqui, ó, estão flutuando de uma maneira assim, ó, que não dá pra gente controlar. Vocês estão vendo aqui, ó, se a gente desligar,
fica com essa borda preta que vai se mexendo aqui. Isso aqui o After faz para compensar esse movimento, né? Afinal de contas, qual que é a pegada aqui desse tracking? A gente fez o tracking, o After reconheceu um ponto que deveria estar estático na cena e ele movimentou a nossa camada e foi fazendo os cortes para fazer com que esse ponto ficasse estático aqui na cena. Tanto que se a gente, por exemplo, puxar umas guias aqui, ó, se a gente apertar Ctrl R, você consegue ver as réguas e puxar guias. E aí, ó, quando a gente clica e arrasta, você puxa as guiazinhas. E se a gente puxar essas guias e deixar exatamente em cima daquele ponto, quando a gente der o play, você vai ver que o ponto vai estar sempre, ó, o ponto está sempre ali onde a gente está intersecionando as duas guias, né? Então, é assim que funciona essa estabilização, é com base em um ponto principal. E aí, como é que faz para a gente remover essas bordas pretas que a gente teve aqui, né? Simples, com escala. Você tem que aumentar a escala aí da sua camada. Vamos colocar aí uns 120% para não ter problema. E a gente tem esse resultado aqui, ó, de estabilização. Tá vendo? Câmera paradíssima. A não ser em momentos onde a própria estabilização da lente atrapalha um pouquinho, né? Porque aqui a gente teve um choque na câmera e aí se mexe um pouquinho por causa do que a gente chama de efeito rolling shutter. E aí, ó, tá aumentando aqui de novo, então a gente tem que aumentar um pouquinho mais o tamanho. Vai ter que ser 130. E aí, o que ele faz aqui? A movimentação dele é com base no ponto âncora, tá? Essa animação que ele fez para não ter movimento de câmera é com base no ponto âncora. Então, se você precisar, por exemplo, se você vê que ele está cortando demais na parte de baixo, você pode, por exemplo, pegar e jogar esse vídeo um pouquinho mais para baixo aqui, ó, pelo parâmetro de posição e não de ponto âncora. E aí você não tem esse problema e nem precisa aumentar tanto o tamanho, ó lá, o 110 já está ótimo. Na verdade, eu vou ter que aumentar um pouquinho porque aqui em cima complicou. Mas olha lá que legal. Aí a gente consegue ir controlando essa movimentação também, o que é bem interessante e dá um resultado muito bom. Ó. Nem parece que a câmera estava na mão, né? Ficou bem interessante, bem estático mesmo. É assim que funciona com o tracker de estabilização. Eu vou mostrar para vocês agora na próxima aula como funcionaria o Warp Stabilizer.